E aí, você quer potencializar o retorno e resultado e muito da sua carteira de cripto? Pois é, então acompanhe esse vídeo aí que eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Uma das estratégias que a gente utiliza para isso é a rotação e o rebalanceamento da nossa carteira. E para a gente poder fazer isso da melhor maneira possível no mercado de cripto, a gente precisa entender o conceito de dominância e também os conceitos de temporada do Bitcoin e temporada das altcoins. Beleza? A sazonalidade das criptomoedas refere-se à crença de que o preço do Bitcoin flutua em ciclos, impactando significativamente o mercado de criptomoedas como um todo. Quando o Bitcoin apresenta uma performance superior às altcoins por um período prolongado, ou seja, uma valorização maior, esse fenômeno é chamado de temporada do Bitcoin. Por outro lado, quando as altcoins superam o Bitcoin por um período significativo, esse é conhecido como temporada das altcoins ou alt season. O site Blockchain Center, por exemplo, estabelece que altcoin season ocorre quando 75% das 50 maiores altcoins, excluindo as stablecoins e os tokens envelopados, apresentam uma performance superior ao Bitcoin em um período de 90 dias. E outra métrica usada para avaliar a sazonalidade das criptomoedas também é a dominância do Bitcoin, que nós podemos ver por esse gráfico aqui, que nós vamos aprofundar já, e que ela é calculada dividindo a capitalização de mercado do Bitcoin pela capitalização de mercado das altcoins. Entendi. Mas como que isso afeta diretamente a rentabilidade das nossas carteiras? É muito simples. A partir do momento que a gente identifica que a dominância do Bitcoin está aumentando e tende a continuar, a gente aumenta a proporção de Bitcoin na nossa carteira. A rentabilidade dele provavelmente será maior do que as altcoins. Só que a partir do momento que a gente começa a identificar uma fraqueza na dominância do Bitcoin e uma possibilidade de começar uma altcoin season, ou seja, a temporada das altcoins, a gente tem que fazer o quê? Um rebalanceamento da nossa carteira. Porque provavelmente o Bitcoin vai ter valorizado bastante, a proporção dele em comparação às outras criptomoedas na nossa carteira vai ter aumentado. Com isso, a gente precisa fazer o rebalanceamento, que é o quê? Pegar parte do capital que está em Bitcoin e migrar para as altcoins. Com isso, a gente consegue rentabilizar muito mais a nossa carteira do que simplesmente se tivesse deixado o dinheiro lá parado com a proporção que você tinha criado inicialmente. E por que isso acontece? Quando o mercado está finalizando um ciclo de baixa, ou seja, um bear market, as pessoas ainda são desconfiadas, com o pezinho atrás. Então o dinheiro entra no mercado de cripto inicialmente pelos ativos mais seguros, que no caso é o Bitcoin. Só que a partir do momento que o Bitcoin se valoriza, porque a demanda por ele foi maior, o risco-retorno não é tão favorável mais comparado às altcoins. Então o que acontece? As pessoas já estão um pouco mais otimistas com o mercado, porque o Bitcoin já subiu, e as altcoins ficaram paradas. Então o capital migra desses ativos de mais segurança, que no caso o Bitcoin, para os ativos de menos segurança, porque eles estão com risco-retorno muito mais favorável e ainda tem um potencial de valorização muito maior. Consequentemente, a demanda por eles será maior e esses outros ativos subirão. Só que uma coisa que as pessoas não entendem é que o mercado de cripto é mercado de renda variável como qualquer outro. Na nossa bolsa de valores tradicional, os ativos também se movimentam em timings diferentes. No caso da nossa bolsa, geralmente por setores. Cada setor se movimenta em uma época diferente. E no nosso caso, de acordo com os nossos estudos, o que a gente já conseguiu identificar? Que o mercado se movimenta em 4 fases. Primeira fase é o Bitcoin. Ele chega primeiro sim e sai na frente. Depois o capital migra para onde? Para o segundo ativo mais seguro, pelo menos o segundo mais famoso, que é o quê? Que é o Ether. Então o dinheiro migra para o Ether. Nisso o Ether vai e dá aquela disparada. Só que junto com o Ether tem diversas outras criptomoedas que fazem parte desse mesmo setor, que é o caso da Matic, por exemplo. Se o Ether sobe, a Matic sobe junto. E a terceira fase é que depois que o Ether e essas outras criptomoedas que são ligadas ao ecossistema do Ethereum sobem, o dinheiro migra para onde? Para as large caps, as outras criptomoedas que têm um market cap grande também. Nisso, elas sobem na terceira fase. E para finalizar esse ciclo, nessas temporadas, o capital migra das large caps para as small caps, que aí vem aquelas menorzinhas e dão as bombadas de uma vez. Ah, Bruno, mas significa que elas vão ficar paradas enquanto as outras sobem? Não, não significa que elas vão ficar paradas, mas significa que elas se valorizarão menos do que as outras. E depois que elas dão aquela pampada, que tá tudo lá em cima, começa tudo de novo. Esse capital migra para onde? Para o Bitcoin, pois é um ativo de segurança, porque agora está tudo muito valorizado, tudo muito sobrecomprado, o risco de ficar posicionado é muito maior, e aí o ciclo começa todo de novo e volta para a fase 1, migrando o capital de novo para o Bitcoin. Aí ele sai na frente de novo e tudo se repete. Então tá, entendemos a teoria agora. Tá, mas e na prática? Como que a gente consegue fazer esse rebalanceamento? E eu vou mostrar para vocês agora uma maneira muito simples de identificar esses timings de movimentos acontecendo e a gente conseguir rebalancear a nossa carteira.
Beleza? Então bora lá. Como eu tinha dito, nesse site aqui, Blockchain Center, a gente tem um indicador de Altcoin Season, em que ele mostra pra gente, a partir do momento que 75% das maiores altcoins superam o Bitcoin em valorização, a gente entra no Altcoin Season, que por enquanto tá falando que nós não estamos no Altcoin Season, pois tem somente 27 superando o Bitcoin. Quando esse número chegar aqui, em cima de 75, por exemplo, aí caracteriza sim uma Altcoin Season. Beleza? A gente vai baixar aqui, por exemplo, a gente consegue ver quais são as criptomoedas que estão superando o Bitcoin. O Bitcoin aqui em preto. Quais que estão de toda essa lista, desconsiderando as stablecoins e os tokens envelopados, quais que estão atualmente superando o Bitcoin, que são essas aqui do lado esquerdo. Beleza? Mas graficamente falando, como que a gente pode aproveitar desse momento? A gente pode analisar aqui o gráfico de dominância do Bitcoin. O que é o gráfico de dominância do Bitcoin? É a razão entre o market cap do Bitcoin pelo market cap de todo o restante do mercado, das altcoins. E a gente consegue ver que nós estamos numa consolidação muito clara. E isso já nos dá algumas informações muito relevantes para o atual contexto que nós estamos. A gente pode ver que a gente está exatamente na máxima desse canal de consolidação, significando, na minha opinião, que agora, muito próximo, o Bitcoin pode perder um espaço na sua dominância, ou seja, ele pode começar a cair aqui e as altcoins tomarem um pouco de espaço do Bitcoin na dominância, porque toda vez que os preços chegaram aqui, nas últimas 3 vezes, 3 não, né? 4, aqui atrás também teve, ó, desde maio de 2021, toda vez que a dominância chegou nessa região, o Bitcoin perdeu espaço para as outras criptomoedas. A gente pode ver aqui muito claro que no IFR está tendo o quê? Um sinal de exaustão, de sobrecompra, provavelmente sim, essa relação aqui. Logo, na minha opinião, estamos chegando muito próximo do momento de fazer exatamente esse rebalanceamento na nossa carteira, que é tirar o capital do Bitcoin e migrar para as nossas altcoins. Ah, Bruno, mas quando que eu faço isso de maneira mais precisa? Aí, na minha opinião, você pode analisar ativo por ativo que você tem em carteira. Por exemplo, a gente analisando aqui o gráfico da ADA, da Cardano, pelo Bitcoin, ADA Bitcoin, a gente pode ver que está em uma tendência de baixa muito clara. O mercado está em tendência de baixa muito clara. E quando que ele vai de maneira muito simples, você não precisa nem ser um analista técnico experiente para fazer um tipo de análise dessa, mas de maneira simples, a partir do momento que você vê, por exemplo, um rompimento de linha de tendência, um rompimentozinho aqui na falha do IFR que eu já ensinei para vocês, qualquer sinal de retomada do mercado, aqui sim, é o momento de migrar o seu capital também do Bitcoin para, nesse caso, a Cardano. Então, nesse gráfico, a gente consegue analisar e ver sinais de reversão muito simples. A partir disso, lógico que vai depender da competência técnica de cada um de vocês. Quem for aluno nosso lá da comunidade cripto vai receber isso de mão beijada, mas quem não for, vai ter que fazer por conta própria. Outro exemplo aqui é o caso da NIR Bitcoin. Também está numa tendência aqui no gráfico semanal de baixa na dominância. Ou seja, por enquanto não compensa ter NIR na carteira. É muito mais vantagem ter o quê? Bitcoin. Só que já está mostrando diversos sinais de fraqueza para a gente. Nessa última tendência de baixa, aqui nesse último movimento de baixa, não conseguiu chegar na mínima do canal. Agora, por exemplo, no último movimento de baixa está parando no meio do canal. Já está tendo divergência no IFR, ou seja, está tendo sinais de fraqueza, está muito próximo do que dele começar a subir, fazer sinais de retomada de movimento. Então, você casando essas análises, juntamente com a análise do Bitcoin, que ele está consolidado, dificilmente o Bitcoin vai subir aqui para cima nesse gráfico de dominância, porque esses valores aqui da dominância do Bitcoin lá de trás, dificilmente o Bitcoin vai alcançar isso novamente. Porque lá, por exemplo, em 2019, em 2020, a gente não tinha tantas blockchains de contratos inteligentes igual nós temos hoje. A gente não tinha tantos protocolos DeFi igual nós temos hoje. Então hoje o dinheiro está muito mais pulverizado em outras criptomoedas do que há 2, 3 anos atrás. Então, na minha opinião, o mercado não chega nesses níveis superiores aqui de valor de dominância do Bitcoin. Acredito sim que a gente vai ficar parado aqui nessa região, no máximo fazer um movimentinho maior e já voltar para dentro desse canal. E vai ficar trabalhando aqui por bastante tempo. E no futuro, acredito eu, que até perca mais espaço para as criptomoedas que terão muito mais demanda no futuro. Beleza? Ah, e só para lembrar, vamos jogar aquele velho e bom jogo do YouTube. Clique embaixo, curte, compartilha, se inscreva no canal. Podia estar matando, podia estar roubando, mas estou aqui simplesmente trazendo informação muito relevante e que com ela você consegue potencializar e muito o retorno da sua carteira. Beleza? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado de coração. Qualquer coisa, pode deixar um comentário aí com qualquer dúvida que a gente vai responder.